acho que é isso, né? A ideia é falar sobre o modelo misto, então, que eu vou falar duas partes, tá? Uma, eu vou fazer uma introdução assim um pouco teórica de onde é que surgiu essa ideia, que troço é esse e tal. E num segundo momento eu vou mostrar tudo no R para fazer. Eu vou compartilhar depois com vocês tanto a aula, eu vou mandar para o Pedro, tá? Quem quiser, aí ele distribui tanto a aula quanto o script no R para vocês terem um script base já. E que nem o Pedro falou, na verdade tem uma alternativa, Pedro. Pode ser diferente do R, mas aí é Python. Aí é pior ainda, eu acho. Então, essas são as alternativas que vamos ter no futuro aí, né? Não dá para fugir muito disso. Mas eu compartilho o código com vocês depois, que eu acho que uma coisa boa, que nem o Pedro falou, né? Às vezes não entende, mas vai futricando, vai fazendo, vai vendo nos fóruns e tendo um código base para copiar e colar, que seja, e começar a brincar, fica bom daí de aprender, né? Com os dados que vocês vão fazer. Eu vou mostrar coisas bem simples, uma que a gente já publicou, que o Pedro falou, e uma outra que é uma ideia daí longitudinal, tá? Então, eu vou mostrar, vamos interrompendo, já que o grupo é pequeno também, assim, vamos interrompendo se a coisa ficar difícil e não tentem levar o menos dúvidas possível para depois. Se for falar depois em algum outro momento, eu digo, isso eu vou falar depois, mas podem perguntar, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Vamos falar sobre modelos mistos. Onde é que eu vou jogar essa coisinha deixar por um canto aqui. Tá. Como é que esse negócio todo começou, né? Tem um livro que é muito legal para entender a história da estatística aí dos caras que inventaram essas coisas todas e descobriram de certa forma, que é o The Lady Tasting Tea. Tá? Um pouco dessa história eu tirei desse livro. É um livro legal que conta a história desde do início dos primeiros laboratórios de estatística do Pearson, do Galton e tal, né? E aí vai parar na história do Fisher. O Ronald Fisher é um cara muito interessante, assim, porque ele é um pouco excêntrico dessa história. Ele queria trabalhar com o Pearson, queria trabalhar com o pessoal lá, não foi meio vetado, e foi parar numa fazenda ao norte de Londres, trabalhar com batata e plantação, tá? Então, essa fazenda, esse laboratório, vamos dizer assim, a necessidade dele, assim, mais de um século atrás, era a produção de alimentos, né? Então, esse é o laboratório que ele acabou parando lá, tendo um laboratório para ele pesquisar as coisas, enfim. Então, aumentar a produtividade de alimentos, essa é uma necessidade importante. E quais eram as coisas que eles estavam notando, assim, né? Como é que eu vou testar fertilizantes e coisas... Nós vamos falar primeiro de agricultura, para depois falar de gente, tá? Fica mais fácil de entender quando é longe da gente, assim, as coisas um pouco. Qual era a questão, né? Eu precisava testar fertilizantes e outros métodos para crescer a produtividade. A população estava aumentando, precisava comer, então eu preciso crescer minha produção. E como é que eu vou testar qual fertilizante funciona mais na seguinte situação? Então, o Fisher viu que, por exemplo, como é que eu vou saber se eu botar fertilizante nessa metade do campo e nessa outra metade não, digamos um ensaio clínico, né, bem simples, como é que eu vou saber se, na verdade, esse canto aqui, na verdade, ele é mais seco e mais árido, e é esse efeito que eu vou pegar ao invés desse canto aqui, que é mais úmido, por exemplo. Então, se eu vou fazer meu ensaio clínico em 2 campos de plantação, tem vários fatores que estão influenciando nesse negócio aqui, né? Não só o meu fertilizante. Então, tem um lado aqui que, por exemplo, pode estar sendo afetado pela poluição, outro lado por ser mais seco, outro lado por ser mais úmido. Então, todos esses fatores de local, esses clusters, vamos chamar assim, né, também tem um impacto na minha produção. Se o solo tem um declive maior, se acumula mais água, menos água, todas essas características próprias, né? Isso a gente chama de efeito aleatório, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter no modelo misto, que essa é a ideia do misto, né? O que ele mistura? Ele mistura um efeito principal do meu fertilizante, no caso, e um efeito aleatório, que são essas outras condições do ambiente, por exemplo, que eu não tenho controle, tá? Então, essa é a definição de um modelo misto. Ele mistura efeitos fixos e efeitos aleatórios dos quais eu não tenho controle. No caso aqui, né, propriedades intrínsecas do campo que eu estou plantando, né, que eu não tenho como controlar, certo? Então, a ideia é fazer um ensaio clínico aqui e na análise estatística eu vou dar conta disso. E como é que eu dou conta disso? Tá?
e aí essa foi a grande sacada do Fisher. E o Fisher foi um cara que popularizou a estatística, né? Ele criou a ANOVA, por exemplo, ele melhorou os modelos de regressão do laboratório de psicométrica lá de Londres. Ele fez o primeiro livro, vamos dizer assim, para pessoas não da matemática e não da estatística poderem usar a estatística. Então ele começou a popularização da estatística. Então foi um cara bem interessante nesse sentido também, né? Inventou uma série de coisas aqui na estatística, inclusive esse tipo de modelo. Então, o efeito fixo, que ele chamou, né, são os preditores que possam ter impacto no meu desfecho. Então, se eu quero pesquisar o impacto do fertilizante A em detrimento ao fertilizante B na tonelada de milho que eu vou produzir, esse é o meu efeito fixo, tá? Meu tratamento, vamos dizer assim. Ou qualquer habilidade em psicologia que eu queira pesquisar, tá? Ou fator de risco também, tá? Então, esse é o meu efeito fixo. O efeito aleatório são fatores que agrupam, são variações, são coisas que fazem os dados variarem, que eu não quero saber, não é do meu interesse, mas que impactam no meu desfecho, que eu considero como, digamos assim, um ruído na minha análise, tá? Que eu estou tentando controlar para. Então, os efeitos de campo mais seco, campo mais úmido, enfim. Então, outros nomes desse modelo misto são modelo multinível, são vários níveis hierárquicos, como eu vou mostrar, ou aninhados, tá? E qual é essa hierarquia? Essa hierarquia justamente é a questão do efeito aleatório, tá? A hierarquia, os dados existem em uma estrutura, isso que a gente tem que começar a entender, né? Naquele dado ali do Fisher, por exemplo, nos campos, cada plantação está aninhada num território, né? Num bloco ali de terra, né? Que a gente chama de aqueles quadradinhos, que são os nossos efeitos random, num campo. Em ser humano, com dado longitudinal, a gente vai ver que uma outra forma de aninhar é no tempo. Então, a gente tem medidas repetidas de um mesmo ser humano, por exemplo, na corte a gente tem 3 medidas de ressonância magnética, a gente tem 3 medidas de psicopatologia, de diagnóstico. Essas 3 medidas no tempo, o tempo está aninhado no mesmo sujeito. Eu sou mais parecido comigo mesmo no futuro, certo? Do que com outras pessoas. Esse é o que a gente chama de within effect, o efeito entre o próprio sujeito. Então, essa estrutura que eu vou dar conta do meu modelo estatístico, tá? Essa hierarquia, tá? Eu vou mostrar como fazer isso tanto de uma maneira longitudinal quanto entender a hierarquia no modelo cross-sectional também, tá? Que é no caso do espaço. Nós temos nas nossas crianças da corte, por exemplo, um aninhamento muito importante, que é o aninhamento das escolas. Cada criança que a gente coletou, das 2.511 no início, estavam aninhadas em 62 escolas, por exemplo. Não, um pouco mais, mas enfim. Em cerca de 60 escolas. Também tem um aninhamento do entrevistador, né? Cada psicólogo que entrevistou um lote de crianças, vamos dizer assim, uma quantidade de crianças, essas crianças estão aninhadas no mesmo entrevistador. Pode ser que essas coisas não tenham efeito, pode ser que tenha. Eu vou mostrar para vocês como a gente testa isso também, tá? Se é importante essa hierarquia ou não, tá? Então, são essas 3 hierarquias principais que a gente tem no modelo misto, tanto no tempo quanto no espaço, ou uma condição, por exemplo, estar aninhado numa mesma escola. Então, como é que a gente pode ver o efeito fixo do tratamento num desfecho? Tá? Um tratamento, por exemplo, dos fertilizantes ou um fator de risco, por exemplo, né? Ter sofrido trauma na infância, né? Esse é um modelo, essa é uma notação básica. Já vou mostrar para vocês aqui uma notação que a gente vai começar a escrever no R. Tá? O meu desfecho aqui, Y, ele está sendo predito pelo X. Então, o meu X é o meu efeito fixo. Eu quero colocar o meu Y em função de X. Então, eu consigo ver quantas unidades de X eu tenho que mexer para mexer Y. Tá? Então, esse é um modelo básico. Como a gente começa a colocar o tempo nessa história, a gente vê que o tempo está aninhado, pode ser em cada condição, né? Ou no sujeito. Então, a gente vai começar a fazer uma anotação de que o meu desfecho ele é dependente do meu preditor numa interação com o tempo. Então, isso aqui é um pouco diferente, tá? Uma pausa, assim. Nós vamos ver no banco de dados para modelo misto, a gente normalmente usa um banco de dados no formato long, tá? O que isso faz? Vocês sabem o que é um banco long e um banco wide? Um banco long é que eu tenho o sujeito está numa linha e cada coleta dele eu coloco numa linha embaixo. Tá? Então vai ficar um blocão dele com várias coletas dele ao mesmo tempo. Um modelo wide, o banco vai ficar mais largo, porque eu tenho um sujeito por linha e cada entrada dele vai se dar na longitudinal.
numa vertical, na verdade, tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, W1, W2, W3, vamos dizer. Cada variável assim. E no modelo long, isso tudo vai ficar empilhado numa lista, tá? E daí isso é só complementar, Maurício, que hoje o nosso formato preferencial e o formato padrão de envio é modelo long dos dados, né? Então, longo porque é longo, o banco vai lá para baixo, né? Cada sujeito vai virar mais que uma linha. E o wide de comprido, né? Então, porque cada sujeito ele só vai existir em uma linha. Só que é ineficiente, custo-efetivamente falando, né? Para um banco de dados ter muita coluna, né? Além disso, agora que você vai entrar, acho que no papo aí, né? Tem um motivo também para o sujeito aparecer mais vezes, né? Um motivo, digamos, do processamento do dado, né? Que a gente precisa para os modelos mistos, né? Isso. Sim, o modelo misto tem uma vantagem, tá? Eu já vou falar ela agora, que é importante, que é lidar com missings. Porque, por exemplo, eu posso ter um sujeito, digamos, tenha três entradas de dados, tá? Ele foi coletado lá em 2010, 2014, 2018. Mas pode ser que ele não foi coletado em 2018. Então, ele vai ficar com um dado faltante. O modelo misto, ele vai usar toda essa informação, tá? Como está no modelo banco long, ele vai usar toda a informação disponível para estimar os efeitos para o sujeito. Pode ter, de repente, um dado só para aquele sujeito. Mas ele dá conta, porque ele estima as retas, né, na regressão, né, usando toda essa informação disponível, mesmo que seja uma entrada só, né, para fechar o modelo inteiro, né? E a ideia, como vocês podem ver nessa anotação aqui, ó, é que eu não vou ver o impacto da variável A no tempo 0 na variável A no tempo 2, vamos dizer assim, ou tempo 1. Eu vou ver o quanto que a minha variável modifica o efeito do tempo naquela coisa. Por exemplo, existe uma variação, esse é um aninhamento, né, o tempo. Existe uma variação normal de psicopatologia no tempo. A gente sabe que tem um pico de incidência na adolescência e início da idade adulta, tralala, né? Então, a gente sabe que existe uma variação, uma dependência temporal do desenvolvimento do cérebro, enfim, para incidência de psicopatologia. Então, as minhas variáveis que eu vou... Essa anotação aqui, eu estou vendo, digamos que Y seja depressão, tá? A depressão, ela é dependente do tempo, né? Quanto mais o tempo passa em termos de adolescência e início da idade adulta, maior a incidência, depois isso vai diminuindo um pouco e aumenta de novo na terceira idade, vamos dizer assim. Então, essa dependência do tempo, eu vou ver se a minha variável preditora aqui pode ser qualquer coisa, pode ser renda, pode ser tratamento antidepressivo. Eu vou ver, a ideia ou a lógica do modelo misto é ver se essa variável vai mudar o efeito do tempo. Vai modificar o efeito do tempo na doença, vamos dizer assim, ou no meu desfecho. Tá? Então, essa é a lógica do modelo misto. E o tempo é tratado, de novo, ele está alinhado no sujeito, né? Por exemplo, isso é o que acontece, tá? No modelo misto. Cada tempo, ele está alinhado dentro de uma pessoa. E o grupo de pessoas está alinhado numa condição que é o tratamento, por exemplo. Então, esse aqui pode ser o meu efeito fixo, tratamento ou controle. Cada grupo desses vai ter uma série de sujeitos, os sujeitos estão alinhados a isso, e o tempo está alinhado no sujeito. Tá? Aqui, no caso, não faz sentido pensar no alinhamento, porque é o meu efeito fixo, né? Então, essa estrutura não faz tanto sentido nessa lógica. Mas o efeito do tratamento... Oi? Aqui, então, a gente pode dizer assim, digamos, tá aqui porque que isso às vezes vai ser chamado de modelo hierárquico ou de modelo... Isso. O nested seria, você está falando, o aninhado é o que a gente vai ler às vezes como nested model, né? E também como multinível. Daria para dizer que esse é o motivo do que você chama isso de multinível? Exato, essa é a representação gráfica da lógica de como o modelo funciona, né? Aqui nós temos vários níveis que são hierárquicos, né? Eu não vou ter o tempo, as pessoas alinhadas no tempo, né? É ao contrário, cada medida de cada pessoa está alinhada na pessoa, né? Então, essa é a lógica hierárquica das coisas e são os níveis, né, de informação. É isso aí. E a anotação no R vai ficar... Essa é a representação... Tem vários pacotes no R para lidar com o modelo misto, tá? Vários. Um que a gente tem usado bastante é um pacote específico, eu vou mostrar depois, e ele usa essa anotação aqui, tá? É uma soma, como qualquer outra covariável que eu vou colocar aqui, sempre é somada numa regressão no R. Eu vou colocar aqui o tempo,
Aqui são duas coisas que tem no modelo misto, tá? Vou mostrar depois, mas é o nível basal das coisas e o impacto que o tempo aqui, por exemplo, tem no nível de sintoma, no caso, no nível de Y do sujeito. Então, essa anotação aqui eu mostro que o tempo está alinhado no sujeito, e não ao contrário, tá? Então, por exemplo, o tempo aqui, qualquer coisa que eu quiser chamar, tempo está, essa barra paralela aqui, alinhado ao sujeito. É assim que é a anotação. Isso aqui está incluído o slope, tá? Eu vou mostrar no código para ficar mais fácil de entender depois, tá? Só para adiantar isso aqui. E aqui eu também tenho aí vai subir no nível de hierarquia, né, Pedro? Assim, eu posso ter um entrevistador, por exemplo, ou um terapeuta, né? Por exemplo, em ensaios clínicos de psicoterapia, os sujeitos vão ser mais parecidos entre si pelo efeito do terapeuta, talvez, né? Então, eu posso alinhar também no terapeuta. Então, aqui o código fica diferente, na verdade. O sujeito está alinhado ao terapeuta e o tempo está alinhado a esse bloco aqui, que é o sujeito, que é a combinação sujeito-terapeuta, tá? Isso é uma outra forma de notação. Oi. Só uma dúvida. E aqui eu posso ter qualquer tipo de desfecho, binário, dimensional, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. Isso, qualquer coisa. Eu vou mostrar o modelo linear, que é mais simples, tá? Mas pode ter binário, pode ter Poisson, pode ter o que tu quiser, tá? E a distribuição desses preditores, né? Por exemplo, essa é uma dúvida, daí também me vem assim. Nós estamos falando de níveis que geralmente você tem lá uma quantidade finita de categorias. Às vezes isso pode ser dimensional? Como assim? Tu diz aqui o grupo? Não, o grupo aqui não. Isso é agrupamento mesmo, né? Isso é categórico. Essa parte aqui tende a ser categórica. Tá? Assim, tá. Aqui não, aqui pode ser habilidade. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, pode ser idade, pode ser várias coisas, tá? Porque aqui o efeito existe, assim, nem uma variável, por exemplo, idade ou psicopatologia dimensional, ela pode ter um efeito fixo e pode ter um efeito aleatório. Tá? Eu modelo isso aqui. Aqui tu pode ver, ó, Pedro, que, por exemplo, tem o tempo tanto como efeito fixo do tempo quanto o efeito randômico do tempo. Assim, tem um efeito do tempo que eu não consigo, que eu quero controlar para ele, eu não quero medir ele. Aí o que eu quero controlar eu coloco como efeito randômico. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que o tempo tem um efeito, não só tem um nível inicial de sintomas para cada terapeuta sujeito, mas o tempo também tem um efeito diferente para cada terapeuta sujeito no desfecho. É isso que eu estou dizendo aqui. E essa parte aqui pode ser dimensional, não tem problema, mas aqui a parte de grupo tem que ser categórico. E não tem problema o tamanho das categorias. Eu posso ter como a gente tem lá, sei lá, 50 psicólogos. Não tem. A gente usa, por exemplo, aqui... Isso, as escolas que eu usei já em artigo, pode ter, não tem problema. Deixa eu só te fazer também uma rápida introdução. A gente tem uma... We have now like an honor to receive Professor Chiara Timpano from Miami University, correct? Ela acho que saiu. Acho que ela viu que estava em português e saiu fora. Será? Não estou vendo. Vocês viram que ela entrou? Ela entrou e saiu. Tá bom. Não, tudo bem. Ok, go ahead. I'll send a message to her. Não, eu acho que assim, ó, vai ser difícil para todo mundo, acho, tocar em inglês, assim. Vamos tocar. Quer que eu toca a bala. Troco? Toca a bala, que ela não entrou. Só, se quiser, liga a tecla SAP aí que a gente muda. Né? Boa. Ó, bateu no peito. Não tem problema. Quer que eu faça em inglês, Pedro? Tá mudo, Pedro. Só se ela entrar. A princípio não precisa, não. Tá, me avisa aí, então, qualquer coisa. Certo. Então, vamos seguir aqui. Isso vai ficar mais fácil de ver depois também. Assim. O que pode ser randômico, né? Então, isso são as duas... Isso que eu estava falando antes. Assim, quais são o componente do que é essas coisas aleatórias, né? Pode ser o intercepto ou o slope. O que são essas coisas? O slope... vamos começar pelo começo, né? O intercepto é qual o nível de partida do meu desfecho em cada sujeito ali, vamos dizer, né? Então, cada pessoa, a gente pode pensar que tem um nível diferente de habilidade de matemática, por exemplo, ou um nível diferente, ele tem um ponto inicial diferente já do meu desfecho, de qualquer que seja ele, psicopatologia, habilidade de leitura, enfim, renda, né? Ali nos campos de batata, né? Cada campo de batata vai ter, cada
batata vai ter um nível inicial, dependendo do campo dela, de nutrientes de tamanho, né? Então, esse é o efeito do intercepto, né? É o meu efeito, cada sujeito, ou escola, ou estado, ou campo de batata, enfim, tem um nível diferente inicial já de Y, certo? Então, ele começa num nível diferente de Y. O slope quer dizer que cada um desses meus aninhamentos, tá? Seja sujeito, escola, estado, enfim, vai ter um efeito diferente no meu Y. Então, uma coisa é o intercepto, que eu tenho um nível inicial diferente, e outra coisa é o slope, eu tenho um efeito diferente. Então, um campo mais nutritivo, aquele campo ali, eu tenho que separar o efeito do que é o campo nutritivo e do meu fertilizante nutritivo. Porque um campo mais aguado, mais úmido, enfim, pode ter já ele vai ter um impacto diferente na produtividade de batata, vamos dizer. Uma escola muito boa vai ter um ensino melhor para o seu aluno e esses alunos vão ter uma habilidade de leitura maior, vamos dizer. Esse efeito eu não quero medir na minha análise, eu quero medir o efeito da psicopatologia na minha habilidade de leitura, então eu quero excluir esse efeito randômico. Então, um campo mais fértil, uma escola que ensina melhor, os alunos já podem ter um nível inicial muito bom, e essa escola pode ter um impacto muito bom nesse meu desfecho. Deu para entender isso? O impacto que o meu aninhamento vai ter no meu desfecho... O intercepto sempre vai ser o T0. No modelo, por exemplo, que o tempo é o aninhamento. Não é o zero. Aí o tempo nem entra como efeito naquele código ali. Eu vou te mostrar depois. Tá, mas então acho que eu não entendi muito bem. Preciso ver o código. O tempo a gente só usa como efeito fixo daí nesse caso. Porque a menos que o teu tempo seja o aninhamento. No caso aqui, nosso não vai ser. Para lidar com... Esse aqui é o esquema, Pedro. Para lidar com o modelo misto longitudinal, o sujeito é o aninhamento, não o tempo. Daí assim, o intercepto vai ser o lugar da onde cada sujeito saiu. Isso, exatamente. Então daí você acomoda, você controla para onde o cara saiu. Para, digamos assim, da onde ele saiu. Isso, ou de onde exatamente. A escola saiu, digamos assim. Se eu uso só o intercepto, tu controla só de onde o sujeito saiu, ou a escola, vamos dizer, né? Onde o sujeito saiu e onde o sujeito vai chegar, né? E se tu coloca o tempo aí, aninhado ao sujeito, e tu coloca o slope do tempo. Aí tu coloca que o tempo tem um efeito diferente para cada sujeito no meu desfecho. Entendi. Entendeu? Não, entendi. Então, mas acho que vai ficar mais fácil mesmo vendo na prática. Vai ficar mais fácil vendo na prática. Tá bem, eu botei vários modelos stepwise, assim, para entender o efeito dessas coisas. Mas é só para entender o conceito, né? Então, o intercept é o ponto de partida e o slope é o efeito que o meu ninho tem no meu desfecho, na minha habilidade, enfim. Tá? Então, intercepto e slope. Slope é o ângulo da curva, né? Aqui, por exemplo, então a gente vai ver representação gráfica disso. Eu vou mostrar no exemplo depois também. Isso aqui a gente está só medindo, por exemplo, uma performance, tá? Em 4 tempos. Isso aqui é o observado. Então, cada sujeito aqui tem uma flutuação. Então, eu vou modelar isso aqui, tá? Esse é um modelo que eu pego meus preditores lá e vejo a performance quando eu digo que o intercepto é randômico, ou seja, cada sujeito tem um nível diferente de início, mas o efeito do meu ninho é igual para todos, tá? Então, o meu ninho ele tem o mesmo impacto na produção de batatas, mas cada campo tem um nível inicial de produção, tá? Ou seja, cada escola tem um nível inicial de ensino de habilidades, mas todas as escolas têm o mesmo impacto nos sujeitos. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Aqui eu estou dizendo ao contrário, não ao contrário, mas diferente. Aqui eu estou dizendo que todas as escolas têm o mesmo nível inicial de habilidade de leitura, ou todos os campos têm o mesmo nível inicial de coisa, mas as minhas escolas têm um efeito diferente nos seus sujeitos, em habilidade de leitura. Uma escola ensina super bem, outra escola ensina super mal, mas todas elas partem de um mesmo ponto. Isso aqui o intercepto é constante, mas os slopes de efeitos são randômicos, tá? São aleatórios. Aqui eu tenho tudo aleatório. Tanto elas partem de um ponto diferente, quanto o efeito de cada escola é diferente. Tá? Esse seria assim, o mais provável das coisas acontecerem nesse nosso exemplo de escola. A gente vai ver que não é bem assim, tá? Na corte, pelo menos. Eu vou mostrar para vocês como testar qual deles é o melhor modelo, porque a gente olha para isso e pensa, então o melhor modelo, por que não usa direto tudo randômico? Não, porque não é bem assim. Às vezes eu adiciono complexidade ao modelo, né?
e às vezes isso não tem efeito. A gente não pode assumir isso, a gente tem que testar isso. A gente tem que testar até se a parte randômica do meu modelo é relevante. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um modelo linear normal, adicionando passo por passo essas restrições de hierarquia. Tá? E aqui, para a gente ver, né, nesse exemplo aqui, esse aqui é tudo modelado, é muito parecido com o que acontece na realidade. Tá? Então, é só para a gente ver a ideia de um comparativo do meu modelo estatístico para prever o mundo e o que acontece de fato com o mundo. Aqui a gente faz um fit e aí vê que o troço realmente está modelando direitinho. Tá? Pessoal, eu acho que bem importante aqui essa tela para o dado da direita, digamos, é um dado descritivo, certo? Isso. Né? E o da esquerda é o resultado predito do modelo, certo? Isso. E aí, pelo que me consta, assim, o que a gente vai fazer, até para entender muito isso para frente, né? Daqui a pouco, para testar se fica melhor, se não fica melhor o modelo, muito vai estar em cima dos testes de fit dos modelos, certo? Isso. Então, assim, um conceito que eu acho que então daí você vai falar bastante, que é bem importante, a gente o tempo inteiro vai estar testando, né? Qual modelo que nós desenhamos, que é o da esquerda, fica mais parecido com o desenho mais típico dos dados descritivos, né? Se de alguma forma o modelo que ficar mais perto disso, a gente vai entender como o modelo que a gente vai escolher. Faz sentido? É isso aí. Tá, beleza. Os índices de fit e tal vão informar isso, né? Essa a gente vai usar é a ideia. Tipo em análise fatorial isso, um pouco assim. São índices de fit também dependentes de Q quadrado, né? Da análise fatorial, RMC e tal, são tudo comparativos de quanto aquilo se descola de um modelo nulo, vamos dizer assim, mas é tudo em volta disso. Tá, beleza. O exemplo que eu vou falar hoje com vocês, todos eles, tanto o cross-sectional quanto o longitudinal, vai ser sobre isso aqui, tá? Que é um negócio que eu já tenho trabalhado, que é a habilidade de leitura, tá? A gente usou um instrumento que é o TDE, tá? Recentemente deu uma harmonizada nos itens do TDE para os itens serem iguais, tanto da W0, que é 2010, quanto da W1, que é 2014, ele é 2013. Isso aqui essa variável que a gente vai usar hoje é um score latente da habilidade de leitura, tá? É tipo uma nota do Enem, assim, né? O Enem não dá uma nota de 0 a 10 para os alunos, ele dá um score padronizado ali, leva todo mundo em consideração, faz uma tempo de resposta ao item e tira um score latente e vê isso, né? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui. Isso aqui eu fiz um modelo latente, também hierárquico, né? Modelo misto latente, mostrando que alguns sujeitos, aqui a gente pretende entender, esse aqui é o dado cru, vamos dizer assim, tá? Seria esse da direita aqui. Tem alguns sujeitos que são muito ruins no início de habilidade de leitura, isso aqui é um score Z, tá? De menos 3 a 1. E tem muitos sujeitos que são muito bons. A gente vê que ao longo do tempo, tá? De 0 a 1, em 3 anos, muitos sujeitos melhoram sua habilidade de leitura e outros sujeitos pioram. Então, a gente tem muita variabilidade aqui. A gente tem gente melhorando, gente piorando, gente mantendo, que já era muito bom, gente ainda ficando meio ruim, não melhorando muito, né? Então, a gente tem várias trajetórias aqui na corte, né? E cada linha dessas aqui é um sujeito, para ter uma ideia, né? Então, essa fiaria toda aqui são sujeitos melhorando e piorando ou mantendo suas habilidades de leitura. E o nosso interesse é ver se transtorno mental e psicopatologia ou essas coisas têm relação com isso, ou poderiam, né, contribuir ou piorar a trajetória dos sujeitos na habilidade de leitura. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é o quanto que das habilidades de leitura são dependentes de psicopatologia, qual proporção dessa variabilidade, né? Então, isso a gente pode modelar numa regressão. Eu vou trocar de tela aqui. Se quiserem fazer perguntas, eu vou para o R agora. Maurício. Oi. Como que você vai igualar o TDS se você usar a análise agora da W2, que tem o TEP para os maiores de 18 anos? Essa é a excelente pergunta que eu não sei responder. Legal. Isso aí é um pepino, mas vamos ter que harmonizar de algum jeito isso aí. Score latente, Maurício, qual é o problema ali? Vai pro padrão. Mas aí, por exemplo, vai ter gente que sabe muito daquele novo teste que é de adulto e vai parecer que sabe menos do que a criança. Isso a gente vai ter que harmonizar que nem o VISC e o VAIS fazem, sabe? A gente vai ter que fazer uma estratégia meio teste de QI, assim.
Talvez a gente vai primeiro para isso, eu não sei, de fato eu não sei como fazer, mas eu imagino que uma estratégia como os testes de inteligência do Vechler fazem, talvez seja uma saída, mas os itens são realmente muito diferentes, né? Não tem como usar uma estratégia de harmonização, uma calibrated, vamos ver como é que faz. Não sei. Mas e o outro problema aqui, por exemplo, naquele teu gráfico anterior ali, as crianças tinham idades diferentes ali, né? Sim, também. E fizeram o mesmo teste, ou o valor que dá o teste já é corrigido para a idade esperada? Não, aquele ali eu botei cru, né? Mas eu tenho usado residualizado. Eu pego aquele resultado cru ali, regrido em idade e sexo e uso o que não é explicado por idade e sexo. É o que a gente faz com QI também, né? O score residualizado. Mas aqui até para a gente ver os efeitos da idade e tal, exatamente o que você está falando, eu não fiz isso. Eu usei o score cru porque a gente vai ver aqui a associação de idade, por exemplo, com habilidade de leitura e tal. Fica mais legal, por exemplo. Mas essa variável... Todos conheçam aí o RStudio, na versão Black, que é a versão do programador normal. Eu gosto assim. O André usa azul, enfim, cada um usa um jeito. O R tu pode trocar essas corzinhas aqui e tudo, né? Para mim, fica mais fácil para o olho e cansa menos fazer assim. Ninguém conhece muito o R? O quanto que eu preciso começar a explicar do R em si? Eu acho que não é o foco tão inicial, assim, a maior parte é iniciado ou deveria estar sendo iniciado, daí vai correr atrás. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho, se eu começar a chover uma olhada, Pedro, tu diz para dar para tocar como se fosse tocar um cavalo, assim, tá? Aí eu dou uma troteada daí. Boa. Vai. Tá. Bueno, esse aqui é uma parte é uma forma de escrever no R, tá? Que é o R Markdown. Ele é um arquivo legal porque tu dá play nele aqui em cima, ó, e ele já gera um arquivo HTML para ti, já gera um Word, ele roda todo o código, gera as tabelas, gera gráfico, gera tudo bonitinho. Dá até para escrever artigo aqui, se quiser, direto no R. Então, é uma forma de arquivo que funciona com esses pedaços aqui, esses blocos, que a gente chama de chunks. Tá? São trechos de código que a gente vai dando playzinho aqui, ó, e ele vai rodando, tá? Vai rodando a programação. Então, é uma maneira legal de compartilhar código, é uma maneira bem padrão, assim, na comunidade científica. Cada vez mais as pessoas estão publicando seus códigos em artigos, né? Vocês podem ver, assim, no finalzinho, o código da análise você pode encontrar no tal site, enfim. As pessoas deixam disponível. É uma forma de ver até erro de código, coisa assim que acontece, né? Ou reproduzir. Né? É muito legal isso, porque várias coisas que eu tenho feito, eu leio o artigo, peço o código para o cara e o cara me manda e dá para entender o que está acontecendo, né? E aí tu faz um gráfico parecido, um gráfico legal, ou uma análise legal também, então isso é bom para trocar, né? E deixar tudo automático, não precisa ficar lá point and click o tempo inteiro, né? Tipo o SPSS, vai lá, clica e coisa. Tá. Aqui o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz no R, a gente carrega uns pacotes, tá? O que são esses libraries? São pacotes que permitem eu fazer certas coisas. Por exemplo, esse pacote aqui permite eu ler banco de dados. Esse pacote aqui permite eu fazer algumas coisas de equação estrutural. Esse pacote aqui permite fazer equação estrutural. Esse pacote aqui, ó, Elmer Test, é um pacote que faz o meu modelo misto. Tá? Então, os modelos mistos normalmente precisa carregar alguns pacotes para fazer. O R vem com uma coisa básica, mas é bom carregar esse pacote. E tudo isso, né, claro, é grátis, enfim. Tu vai aqui em cima, em Tools, e manda instalar o pacotinho, e era isso. Né? Aqui eu seto o meu diretório de trabalho e aqui eu carrego o meu banco de dados. Então, eu vou chamar... O R tem uma característica, pessoal, que ele é um programa que ele é orientado, assim, a gente mexe ele através de objetos. Tá? Então, sempre quando eu disser isso aqui, ó, esse sinal de menor igual com tracinho ou até mesmo um próprio igual, tá? Eu estou dizendo que o meu objeto myData, ou meus dados, né, é importar este banco de dados, que é um banco de dados do SPSS. Tá? Esse é o nome do banco. E eu vou dizer que é isso aqui. Então, esses objetos, eu já rodei toda a análise que nós vamos ver hoje, tá? Porque algumas coisas demoravam. Então, esse meu objeto myData, ele está aqui, ó, no meu ambiente. Esse aqui é o meu global environment, é o meu ambiente global. Então, todos os objetos que eu vou rodar aqui vão estar aqui. Então, aqui estão os meus dados, ó. Então, eu rodei myData, ele vai rodar aqui.
Então, essa aqui é a parte de script, onde eu escrevo, e aqui é onde vai rodar as coisas, tá? E aqui é onde vai vir gráfico e tudo mais, né? Aqui eu quero saber que variáveis tem no meu banco de dados. Eu vou dar um names e vai aparecer aqui, ó. Então, eu preparei esse banco, onde tem 2 tempos, tá? Então, tem a minha variável wave, tem o sujeito, a identificação da escola, estado, sexo, idade, cor de pele, tem várias coisas. E alguns desfechos escolares, tá? Se foi expulso da escola, se rodou, e tem minha habilidade de leitura aqui também. Onde é que tá? Tem algum lugar aqui que eu vou usar. Tem aqui a habilidade de leitura, aqui o score somado, né? Variáveis de psicopatologia, variáveis de habilidades positivas, enfim, algumas coisinhas que eu botei para a gente testar, tá? E aqui, a primeira coisa que a gente vai ver dos nossos dados é uma análise descritiva, assim. Então eu vou usar essa função de table de um pacote aqui. Eu quero ver a minha habilidade, o meu modelo que eu vou fazer aqui para a gente ver é a habilidade de leitura sendo predita por habilidades positivas da criança, que é uma variável que a gente tem no banco, tá? Se a criança é boazinha em casa, se ela faz os temas, se ela obedece, se ela é de bom coração. Então, habilidades positivas das crianças. Essa idade. É a Easy, né? A Easy, né? Isso, o Youth Strength Inventory, tá? Que é um questionáriozinho final do Dalba. Para quem quiser uma boa referência, é um paper muito interessante do Maurício, que é um paper do Jacap dele. Ele usa essa variável e faz uma interação disso entre QI e psicopatologia geral. Psicopatologia geral. Então, só para saber, ela é parte do Dalba, né? E aí é uma parte diferente em que você vai avaliar. Você fala assim para a mãe, né? Chega de falar de problema, agora vamos falar de coisas boas. Ele é gentil, ele é legal. Então, assim, é uma parte positiva da entrevista, né? E aí a gente, pelo menos, pensa que isso está medindo uma coisa que é diferente do que não ter doença, né? É uma outra dimensão que é ter, digamos, atributos e que o Maurício daí chamou no paper de atributos positivos. Então, quem quiser depois dar uma lida nisso, é uma variável bastante interessante, muito pouco menos usado do que poderia, assim. Esse paper do Maurício é bem interessante, está lá no nosso repositório de papers. Uhum. A gente tem trabalhado com essa variável usando especialmente desfechos educacionais, que é um foco da literatura, assim, as habilidades do século XXI ou habilidades socioemocionais, né? Especialmente para essas questões de, enfim, emprego, renda e educação, no nosso caso. Então, tá lá, e essa variável está no nosso banco, é uma variável que fecha, é bem legal, assim, de trabalhar com ela. Então, a ideia eu quero testar esses modelos aqui, fazer uma replicação básica do que foi publicado lá nesse paper que o Pedro falou, né? Então, eu vou usar essas habilidades positivas, idade e sexo, né? Porque pode ser um confundidor, às vezes. Aí, exatamente como o Pedro estava falando, né? Como é que eu vou saber se é a habilidade de leitura que está predizendo... habilidades positivas que estão predizendo leitura, se as duas coisas aumentam com a idade, vamos dizer, ou podem ser dependentes da idade. Então, eu vou controlar para um confundidor. Só que aqui eu vou fazer só uma tabela descritiva por onda, tá? Por onda do meu banco de dados. Então, aqui eu vou rodar. Vocês conseguem ver essa tabela aqui? Então, aqui é a onda 0, com 2.511 sujeitos, e a onda 1, com 2.010 sujeitos. Aqui tem o nível médio dessa habilidade de leitura, que é um score Z, o nível médio e a mediana das minhas habilidades positivas, a idade e o sexo, tá? Se eu não me engano... Eu sempre fujo, mas dois é feminino, tá? E um é masculino. Isso. Deixa eu só fazer um adendo. Então, por exemplo, o Maurício vai mandar o código, né? Vocês podem pôr a variável que vocês quiserem ali para cuspir uma tabela bonita dessa que eu vou te dizer. Não é tão fácil assim fazer né? Então, já tem o código pronto. Então, vocês podem, de repente, pegar aquela linha de código e mudar para a variável que vocês quiserem, mudar o nome do banco ali em cima, né? Por isso que é legal essa lógica de trabalhar em cima de um código que já está pronto. Isso. Esse pacote aqui é bem legal, tá? Tem procurem ele na internet, assim, ele ensina como fazer várias coisinhas, botar cor, mudar nome, é bem bacana esse negócio de fazer tabela, assim, bem automatizado. Sai prontinho, assim. Enfim, tem vários outros pacotes para fazer isso. Tá, então aqui é só para a gente dar uma ideia do que está acontecendo, ver que os sujeitos estão mais velhos na onda 2, né?
vamos fazer a nossa primeira... eu vou filtrar a nossa primeira análise para fazer uma análise cross-sectional. Então, eu vou replicar uma ideia daquele primeiro paper lá, eu vou usar só a W0. Tá? Então, eu quero dar um exemplo para vocês de como funciona esse modelo misto, tanto para o nível cross-sectional, para essas coisas de alinhamento, quanto para tempo, que eu vou mostrar na outra parte, longitudinal. Então, aqui eu vou filtrar, essa é uma funçãozinha desse pacote de Deep filtrar apenas para onda zero. Eu vou selecionar só as minhas variáveis de interesse para um banco ficar mais curtinho. Tá? Então, eu vou criar esse novo objeto, que é o MyData underline W0. É só para esse dado. Então, eu vou usar esse dado aqui. Bueno, vamos fazer nosso primeiro modelo. Tá? Um modelo linear simples. Eu não sei se esse negócio de alinhamento e não sei o que funciona. Tá? Eu não sei se o modelo misto aqui é importante para mim. Então, eu quero predizer... Então, eu vou criar esse meu objeto, que é o meu modelo 1. Esse meu objeto ele é uma regressão linear, então ele é um Linear Model, LM, de habilidade de leitura, predito por ISI, que é essa minha variável aqui, tá? Que está no banco, QI, sexo e idade. E aí eu coloco vírgula e digo que o dado é o MyData, e de lá que ele vai tirar os dados. E aqui eu peço um sumário do meu modelo, tá? Então é isso que eu vou rodar aqui. Então, o que a gente viu aqui? Essa aqui é a fórmula. Eu tenho os coeficientes, aqui eu tenho o meu intercepto, então os sujeitos já começam, digamos, nível lá embaixo de habilidade de leitura, que a gente sabe que não é o nosso interesse aqui, a gente quer saber o efeito disso, de ISI, QI, sexo e idade. Tá? A gente vê que todos eles são significativos, aqui no meu valor P, e quanto, né? Então, o nosso desfecho em score Z, para cada uma unidade, ou seja, para cada um score Z de minha habilidade positiva, eu aumento 0,7 da minha variável de habilidade de leitura, mantendo todo o resto constante. Tá? E a gente vê aqui que a minha habilidade de leitura também é bem dependente da idade. Né? Cada ano adicional prediz 0,25 score Z de minha habilidade de leitura. Então, essas coisas todas impactam. E sexo feminino, em relação ao masculino, também tem maior habilidade de leitura. Tá? Tudo isso é significativo. Esse é meu modelo. Tá? O meu R quadrado é 0,39, ou seja, esse meu modelo explica 39% da variabilidade do meu desfecho. Então, tudo parece que está ok. Né? Aqui a estatística F bem alta, os graus de liberdade, etc. Tá? Esses aqui são os meus parâmetros do meu modelo. A gente pode fazer um gráfico disso. Tá? Esse aqui é o meu gráfico. Então, minha habilidade de leitura está sendo predita por habilidades positivas. Eu botei aqui o meu Y, eu uso o ggplot para fazer isso. Então, eu boto o modelo, o meu preditor, o meu eixo X, meu eixo Y, e aqui alguns parâmetros, o nome, enfim, tá? E o tamanho das bolinhas e tal. Então, a gente vê que prediz realmente é discreto, mas é significativo. Né? É 0,7 aqui. Então, a gente vê que o slope, ou seja, o ângulo dessa linha de regressão é um pouquinho, bem pequenininho. Né? Mas ele está tendo uma tendência positiva. Parece que quanto maior a habilidade de leitura, aumenta um pouquinho a minha habilidade de leitura. Eu posso trocar aqui, por exemplo, para a idade. Né? Eu troquei ali o X para a idade. Vai aparecer outro nome aqui. Aqui tu vê que é bem maior. Ó. Então, é o 0,25. Né? Para cada um ano adicional, eu aumento 0,25 score Z da habilidade de leitura. É bastante isso. Né? Então, realmente, a habilidade de leitura parece ser dependente da idade. Aqui tu vê que o slope é bem maior. Tá? Bueno, isso tudo é um modelo linear normal. Onde é que o modelo misto entra na história? A gente estava falando, e uma hipótese importante, é que a minha habilidade de leitura também seja dependente de uma coisa que eu não estou controlando, que é completamente aleatório, e é um efeito de alinhamento das coisas. Os nossos sujeitos da corte estão alinhados em escolas. Pode ser que cada escola seja uma diferente da outra, tem escola muito boa, escola muito ruim, que ensina a leitura de uma forma diferente ou mais eficiente. Então, eu quero ver se isso tem impacto, tá? Então, eu vou rodar um modelo usando esse pacote, essa função LMER aqui, que pode ser para modelo linear, eu posso fazer binário, que nem o Marcelo falou, enfim, tá? E aqui está o meu termo na regressão, que é diferente da anterior, que é o termo do modelo, da parte randômica do modelo. Então, aqui eu estou dizendo que 1 é o meu intercepto. Aqui eu estou dizendo que cada sujeito, cada escola, desculpa, tem um nível diferente do meu desfecho.
Então, a minha habilidade de leitura, ela parte de um nível diferente, aqui é o intercept, esse é o partir do nível diferente, em cada escola. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então, esse aqui é o meu modelo de interceptos randômicos. Tá? E aqui eu vou rodar o meu modelo. Esse modelo usa, eu estou dizendo, esse aqui é uma coisa específica desse pacote, tá? Esse aqui é um maximum likelihood otimizado e eu estou dizendo que é falso, tá? Porque eu estou usando o modelo maximum likelihood, é um estimador mais clássico, assim, tá? Isso aqui visa tirar alguns vieses, mas eu não quero fazer isso agora, até para o modelo rodar de uma forma mais eficiente. Então, eu rodei meu modelo misto aqui, tá? O que eu tenho que observar? Esse aqui começa a ficar difícil, tá? Esse aqui é a parte do meu... que vai me informar o meu componente randômico, ou seja, a minha hortinha lá, né? Meus terrenos de batata. Qual o efeito do terreno de batata nas batatas? Ou seja, qual o efeito das escolas na habilidade de leitura? No nível, pelo menos, inicial da habilidade de leitura, tá? Aqui eu vejo que o intercepto em cada grupo, aqui está o meu grupo, que é a escola, e o intercepto. Então, eu vejo que a variância 0,03 tem um nível inicial diferente e o resto, 0,46, é residual, ou seja, explicado por outras coisas. Se eu somar isso aqui, dá 46 mais 3, né? 0,46 mais 0,03. Opa. 0,49, 0,03 dividido... O R é uma calculadora, tá? 0,49. Eu vejo que 6% da minha variância... Eu fiz isso bem de propósito, tá? Que é assim só para mostrar como é que é o cálculo aqui. Eu somo essas duas coisas e vejo qual é o percentual dessa minha variância ela explica a variabilidade total do meu negócio. Então, parece que o nível inicial de habilidade de leitura em cada escola, ele corresponde a 6% do meu desfecho. Tem um impacto. Não é a grande coisa, mas tem um impacto, tá? O resto é explicado pelas outras coisas. São 62 escolas que a gente tem aqui, tá? Eu tenho menos gente aqui porque eu não tenho habilidade de leitura para todo mundo. Então, como é um cross-section, eu preciso ter alguma coisa aqui. Então, o resto aqui é os efeitos fixos. Então, essa parte do código do output que vai vir são os efeitos fixos e essa parte é o efeito randômico. Então, a gente viu que o efeito randômico ele existe e é pequeno, em princípio, tá? E a gente viu que todas as nossas variáveis aqui têm algum impacto no meu desfecho. Então, a gente pode fazer o gráfico disso e ver o impacto das minhas habilidades, esse é meu interesse, né, as habilidades positivas, na leitura. Então, a gente tem aqui os meus os pontos de habilidade positiva, que é menos 13 score Z, menos 2 até 2, e quanto que isso impacta na minha habilidade de leitura no futuro. Tá? Eu posso colocar isso num gráfico, que tendo esse modelo randômico, ou seja, cada sujeito tem um nível inicial de habilidade de leitura, é o mesmo gráfico que a gente viu antes naqueles slides. Né? Então, a gente vê que a habilidade de leitura, ela tem um efeito igual para todo mundo dos atributos positivos. Esse é o efeito fixo. Tá? E para cada sujeito, a gente está modelando como sendo igual, porque cada escola, a gente está modelando o intercepto. Eu vou mostrar como é que fica com o efeito randômico agora, só com os slopes. Deu para entender até aqui? Eu tenho uma dúvida. Vala. Então, assim, como isso é diferente de fazer o que a gente que trabalha sempre com modelo linear normal, incluir a escola como uma outra variável naquele modelo linear? Tá. Nós vamos comparar depois, Pedro, todos esses modelos, para a gente ver qual modelo que explica melhor os dados. Tá, naquela ideia de qual modelo explica melhor o dado, a mãozinha do Hugo lá, né? A gente fala. Sim. A gente vai comparar todos esses modelos. Então, eu vou fazer 4 modelos. Um sem efeito randômico nenhum, um com intercepto randômico, um com slope randômico e outro com slope e intercepto. Tá? Daí a gente vai comparar. Esse é o ideal de se fazer, é o correto, né? Para testar qual modelo melhor explica os dados. Então, nesse terceiro modelo aqui, esse é o código da anotação, tá? Eu estou dizendo que o intercepto ele é igual para todos, então é 0, mas o efeito da habilidade de leitura ele é diferente em cada escola para o meu desfecho de habilidade de leitura,
tá? Desculpa, eu falei, estou trocando habilidade de leitura com habilidade positiva. Então, a minha habilidade positiva, ela tem um efeito diferente dependendo da escola que o aluno está, para predizer o meu desfecho. Tá? Então, aqui, como se eu estivesse querendo predizer o tamanho da batata, mas o efeito que o meu fertilizante vai ter, aqui o meu fertilizante, tá? Ele depende do solo. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, é diferente desse aqui, que aqui o meu solo tem um nível, vai ter um impacto inicial sozinho no tamanho da batata. Aqui eu estou dizendo que o meu fertilizante, mas não o solo, que aí é zero, né? O meu fertilizante vai depender do solo para ter um impacto no tamanho da batata, né? Então, a gente vai ver que o modelo a gente roda também, e a gente vê que é bem baixo, né? É menos de 1% a contribuição que o ISI em cada escola vai ter no meu desfecho. Isso como um bloco de efeito randômico, né? Que é um efeito que eu estou tentando controlar. Então, é muito pouco provável que esse slope tenha algum impacto. E a gente roda o gráfico para dar uma olhada, né? E a gente vê que cada sujeito tem um ângulo diferente, né? Cada linha dessas é um sujeito. Eu peguei 10 sujeitos aleatórios aí para a gente ver, tá? Não é todos os 2.000 e poucos. Então, cada sujeito tem um efeito diferente. Ou não, é sujeito mesmo? É sujeito. Escola, desculpa, escola. Isso, escola. Estou viajando. Sujeito é depois. Obrigado, Pedro. Então, cada escola, o ISI em cada escola tem um efeito diferente. Aqui, isso que está mostrando aqui, né? Mas tu vê que ele não fecha o modelo bem, né? Porque ele ainda força para partir diferente. Mas ele não representa muita coisa. Então, o nível de ISI dependente de cada escola não é um bloco que talvez a gente vai precisar controlar. Ele é muito pequeno, mas eu vou mostrar depois a comparação de todos esses modelos. E aqui é um modelo tudo randômico, tá? No meu efeito principal, então eu vou ter, a escola vai ter um nível inicial de habilidade de leitura e o efeito do ISI vai depender do nível do nível da escola para habilidade de leitura. Então eu tenho interceptos randômicos e o slope também randômico. Tá? Então, eu rodo o modelo, vai aparecer aqui essas duas coisas. Então, o intercepto naqueles 6% e o ISI bem baixo, né? Se eu somar tudo isso aqui, o ISI não representa quase nada em termos de efeito randômico. Então, ele é muito pequenininho. Ó. A ideia, então, pessoal, é somar essas variâncias, tá? Para a gente tentar entender o quanto da variabilidade cada uma dessas coisas é responsável. E assim que o Fischer via que o que é responsável por crescer as batatas? É a chuva? É a inclinação do terreno? Se o terreno tem muito sódio ou é o meu fertilizante? O fertilizante ele via aqui, ó, os efeitos fixos. Tá? Só que ele não tinha o R para fazer isso, ele calculava tudo à mão. Tá? Então, essa era a ideia. E aí, como é que fica o gráfico, né, para a gente ver isso aí? Desculpa, gente. Uma outra coisa que eu estou colocando aqui no código, tá? Esse performance R-square aqui, que é para a gente ver a variabilidade. Tá? Uma coisa que eu não mencionei. Então, o marginal R-square, ele o quanto da variância do meu desfecho ele é explicada por as minhas variáveis, pelo meu modelo, tanto efeito fixo quanto randômico, e quanto pelo efeito fixo, e aqui o conditional R-square é condicionado ao efeito randômico. Então, aqui eu estou vendo que o efeito randômico parece que explica um pouco mais da variabilidade, né? Então, ele adiciona um pouco. E aqui é o gráfico disso, né? O ISI, a escola tendo um efeito aleatório do intercepto, ou seja, cada escola começa num nível base, tem um nível diferente de habilidade de leitura, e habilidades positivas têm um efeito diferente dependendo da escola nessa habilidade de leitura. Tá? Mas isso tu vê que é muito pequeno. O slope, as curvas não são muito grandes, né? Tudo parece que é uma reta paralela, assim. Então, como é que a gente vai dar para comparar isso? A gente pode comparar com o AIC, que é o Archaic Information Criterion, tá? Que é um critério de desempate, a gente vê qual é o menor valor. Se a diferença desses valores for maior que 10, a gente pensa que os modelos são diferentes. Então, a gente compara todos eles, tá? Desde aquele sem efeito randômico nenhum, com todos os meus efeitos randômicos. Então, o que a gente vê aqui? Que meu modelo linear tem esse valor, o modelo randômico com o intercepto randômico, né? Cada escola tem um nível diferente de habilidade de leitura. Ele é um pouquinho melhor, tá? Quase 50 pontos menor aqui. Só com o slope do ISI sendo aleatório, ele não é diferente do modelo linear, então ele não é bom. E tudo aleatório,
ele parece tão bom quanto tendo só o intercepto, né? Então eu escolho Aqui o quanto meu menor, critério. melhor, né? Isso, quanto menor, melhor. Ou eu posso fazer uma nova dos meus modelos, eu não posso misturar tipos de objeto diferentes, então eu vou fazer uma nova dos meus modelos mistos. Tá? Eu vejo que esse com um slope aleatório ele não é melhor, tá? O P valor aqui é 1, não é melhor que o modelo 2, mas o 4 é melhor que o 3. Né? E o 4, como a gente viu no AKI, que aqui ele é igual ao 2. Então, como o meu modelo 4 ele tem o slope e o intercepto randômico, e o meu modelo 2 tem só o intercepto randômico, eu opto por usar só o modelo 2, porque ele é mais simples. Né? Ele parte do pressuposto que cada cluster, cada ninho de escola, tem as crianças que estão aninhadas nessa escola partem de habilidades de leitura diferentes. Então, eu vou usar esse para meu modelo, e ele é melhor que o modelo que eu não levo isso em conta. Tá? Então, num artigo aí que vão fazer um teste estatístico, seria para esse desfecho, né, usando esses preditores também, eu tendo a usar a escola como cluster, eu tendo a usar o modelo misto, mesmo no desenho cross-sectional. Tá? E aí eu vejo esses resultados todos numa tabela. Esse aqui é um código para a gente fazer uma tabela comparando todos esses modelos. Então, aqui eu tenho umas habilidades positivas, inteligência, sexo e idade. Tá? Eu programei para ser escrito dessa forma aqui. E aqui eu tenho minha estimativa, os meus betas, né? Porque o meu desfecho está em score Z. Então, o meu modelo 1, como é que ficaria? O meu modelo 2, 3 e 4. E aqui eu tenho a variância residual, ou seja, explicadas pelos efeitos fixos, e as minhas variâncias aleatórias, ou seja, explicado pelo efeito aleatório. Tá? E aqui eu tenho a variância, o meu R quadrado ajustado e condicionado. Tá? Ou seja, aqui dá para ver que o condicionado, usar a escola como cluster explica um pouco mais da variabilidade. Então, talvez seja interessante eu usar a escola. Tá? Essa tabela tu pode exportar depois aqui para um HTML, copiar e colar no Excel, copiar e colar no Word, enfim. Já fica a tabela quase pronta para o artigo daí. E é interessante, assim, porque cada vez mais, não tenho dúvida, assim, se quiser publicar bem, esse é o tipo de tabela que vai ter que estar no suplemento do artigo. Sim. Cada vez mais, né? Você tem enfrentado isso já, né, Maurício? Sim. Não, a gente tem que testar, a gente bota... Eu não vou querer reportar todos os modelos que eu testei, né? Eu vou reportar se eu quero fazer esse modelo, mas predizer repetência escolar, eu vou colocar esses dados principais lá no artigo. Mas essa testagem de qual o melhor modelo para explicar, essas coisas mais de onde eu cheguei no meu... Né, esse tipo de coisa vai no... Mais detalhes, assim, vai no suplementar. Nesse sentido, né? Ou testar qual o melhor modelo, enfim. Certo? Então, esse foi para tentar entender o efeito, né? Essa ideia de que cada escola tem os sujeitos estão alinhados nessas escolas. Portanto, eles partem, por estar alinhados nessa condição, que é o condicional, eles partem de níveis diferentes do meu desfecho. Então, aqui a gente testou isso e viu que, através dessa comparação aqui, parece que esse modelo 2, ele explica melhor os meus dados. Tá? Então, é recomendável eu usar. Ele tem uma diferença maior que 10 pontos no AIC aqui, e ele está bem em relação a... Ele não é melhor explicado por esse modelo 3 e não parece ser melhor explicado também por esse modelo 4. Então, como ele é mais simples, a gente escolhe ele para usar nessas análises. Assim, tá? Então, mostra que ele tem vantagem explicativa em relação ao modelo linear comum, sem levar em conta o efeito aleatório, sem levar em conta que as crianças estão alinhadas de uma determinada forma. Tá? Uma coisa que dá para explorar na corte também, que eu não vi gente explorando ainda, é o efeito do entrevistador, né? Sem dúvida, eu acho que cada vez mais vão pedir, porque esses modelos estão se tornando mais populares e mais utilizáveis e mais palatáveis, né? Então, isso cada vez mais vai ser pedido. Então, eu não se surpreendo se no paper de vocês alguém vai falar assim, escuta, mas você teve, sei lá, 25 entrevistadores para trauma. Você não acha que isso aí tem que ser levado em consideração? Porque cada entrevistador pode ter feito uma avaliação de um jeito. Então, por isso que é importante para vocês, gente. Assim, infelizmente, a gente está chegando no momento que
o estado da arte está nesse nível. Então, é muito possível que você receba questionamentos assim, né? A gente vê na literatura, assim, por exemplo, preconceito implícito do entrevistador, né? A gente vê na corte, assim, mesmo que tentando ajustar para tudo que for coisa, não brancos têm pior habilidade de leitura. A gente sabe que isso não é verdade né, no mundo. E aí tem vários trabalhos mostrando o preconceito implícito do entrevistador ao avaliar a habilidade de leitura em negros e brancos, né, vamos dizer. E esse efeito a gente conseguiu capturar na corte, de certa forma. Só a gente não testou ajustar isso para o entrevistador, né, ver se isso é um efeito de cluster ou não. Mas é uma coisa que está aparecendo. Então, a ideia do modelo misto, nesse sentido, é isso aí. Né? É isso que o Fischer fazia. Ele conseguia extrair, nesses efeitos, o que era efeito da chuva, o que era efeito do solo, para conseguir extrair só o efeito fixo do fertilizante. E aí foi a revolução. Né? Aí os crops aumentaram e os fertilizantes foram realmente... Conseguiu-se testar efetivamente a efetividade deles. Assim. Bom, vamos para o ponto que o Pedro queria mais, assim, eu acho que é a parte longitudinal. Assim, só dúvidas, pessoal, assim, até agora. Tipo, ou não tem dúvida que não estão entendendo nada. Isso é importante também. Estão entendendo alguma coisa ou estou só o blá, 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 whisky sachê? Como é que tá? Tá dando para entender alguma coisa, assim. Tá difícil. Quem falou que está difícil? Karina? Está difícil? Pedro, não? Pedro falou, acho que não. Tá difícil o R, olhar para esse troço aqui, porque eu tive 2 anos de dor de cabeça olhando para isso no início. Ou a ideia em si? Acho que é mais o R. Tá. Assim, detalhes, né? Do script. Isso, dói um monte. Dá um troço. Mas, de novo, a ideia nesse sentido do script é assim, a gente vai receber, depois vai dar para ir rodando, quem sabe mandar até esse banco, assim, né? Aqui só tem gente mais de dentro mesmo da corte. Então, assim, para ir rodando, tentando repetir o que ele fez, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante, assim. Tem um estatístico do grupo aqui que está fazendo aulas e disponibilizando na internet também, de R básico, assim, né? Então, dá para pegar, dá para ver aulas, dá para repetir e treinar. E R só vai aprender como qualquer coisa, né? Assim, tem que fazer um pouco, tem que mexer e ver o erro que dá. E aí corrigir o erro, e assim vai. Errar um monte, assim, no início. E aí depois a coisa vai. Eu continuo com a mesma dúvida, Maurício, assim, como isso é diferente de eu, por exemplo, no teu modelo linear, ter incluído escola como outro covariável lá? A escola como outro covariável, ela vai entrar como... Ela entra como efeito fixo nesse sentido, né? Aí a escola é como se tu dissesse assim para o modelo que a escola tem um efeito, não que os sujeitos estão condicionados ao efeito da escola. Ali, por exemplo, tu já vê que o ISI já parte desse condicionante. Eu não sei uma maneira mais fácil de explicar, assim. Não, acho que é essa, né? É um efeito condicionado, né? Porque, assim, é que uma regressão múltipla, quando tu entra, quando não é efeito, quando o dado não está na forma hierárquica, programado, ele entra do lado, né? Então, ele entra como uma covariável. O que a covariável faz? Os betas de cada preditor, eles são calculados com beta weights. A forma de calcular um modelo múltiplo é diferente do modelo hierárquico, né? Ali, cada bloco está condicionado num ninho. E aí vai ser estimado esses slopes para cada ninho. No modelo múltiplo, o beta da escola, o beta é o efeito da escola, né? Tu quer modelar assim, né, Pedro? Então, tua ideia é botar aqui a escola do lado do age aqui, tipo school ID, né? O que acontece quando tu faz isso? Tu estima um beta para essa escola, e esse beta, ele vai influenciar o beta dos outros, e o beta dos outros vai influenciar nele, que é os beta weights. Aí tem efeito de supressão, é outra forma de calcular o negócio, né? Aí a escola vai ter um efeito fixo, vai ter um efeito... E aí é outro problema, né? Porque daí a escola vai ser uma variável com 62 níveis. Vai ser a escola A em relação a B ou A em relação a Z, né? Não, perfeito, é impossível. Vai ser dimensional, né? O modelo vai ler isso aí, por exemplo, como um modelo, né? Uma variável dimensional, né? Vai ter 200 linhas aqui, ó. Da escola, né? Exato. Vai ter várias linhas aqui, né? Ou se tu fosse para o que nós vamos agora para o modelo longitudinal, o sujeito ia ter 2.000 linhas, cada sujeito vai ser um preditor, aí vai ser um em relação ao outro, porque ele vai tratar de uma forma ordinal,
e o beta weight dele vai influenciar no beta weight do outro, vai fazer aqueles efeitos. Então, muda toda a matemática, assim, e até a lógica, né? Assim, qual é a lógica de tu querer ver qual sujeito é maior que o outro, nesse sentido de predição de uma literacy, né? Fica meio... Mas, por exemplo, a gente sempre controlou nesses modelos lineares para estado, por exemplo, né? Para site. Uhum. Né? O ideal era usar modelo misto, então. Assim, O ideal é usar modelo misto, a menos que tu queira ver qual estado é melhor que o outro. Mas nunca é esse o objetivo, né? Não deveria ser, eu acho. Eu acho que o estado entra como uma coisa hierárquica. É mais uma hierarquia aqui, inclusive. Seria escolas alinhadas em estado. Né? Esse seria seria um terceiro nível da hierarquia, vamos dizer assim. Escola dentro do estado, né? Sujeito dentro da escola, dentro do estado. São 3 níveis. E ainda é o sujeito entrevistador. E eu ia falar, tem um entrevistador também, isso aí. Bueno, vamos ver no tempo aqui a coisa, então. Como é que funciona isso no tempo? A vantagem, então, assim, a lógica do modelo misto longitudinal, eu demorei muito tempo para entender isso, tá? Tipo, uns 3 anos, eu acho que eu não entendo direito ainda, tá? Assim, em full. Mas a lógica é diferente de eu dizer assim, eu tenho minha habilidade de leitura agora. Eu quero saber quanto que a minha habilidade de leitura vai predizer a minha habilidade de leitura no futuro. Não é exatamente isso que o modelo misto longitudinal faz. Ele vai pegar toda a minha habilidade, tanto coletada no tempo 0 quanto no tempo 1, e vai ver o quanto que o tempo que está alinhado no sujeito vai predizer isso aí, ou seja, a trajetória das habilidades. Então, o modelo misto longitudinal, ele vai ver trajetórias das coisas. Tá? Não quanto que o meu estado A vai predizer meu estado B. Isso eu teria que fazer num banco wide, e aí né, mudar o código da variável aqui, literacy W0 predito por literacy W1, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Não é o objetivo nesse sentido. E até porque não é correto de fazer isso. Porque o meu literacy W1 ele é dependente do literacy W0. E se eu coloco isso num banco wide, eu estou desconsiderando isso. É como se eu quisesse fazer o meu estado A predizendo o meu estado B, numa análise normal, que normalmente a gente faz num banco wide, eu estou desconsiderando que eu sou eu. Que eu sou dependente de mim. Que a minha habilidade B está alinhada em mim. Né? Então, eu desconsidero isso. Então, no modelo misto longitudinal, o que eu vou ver aqui é a trajetória de coisas. Tá? Quanto que meu estado B é dependente do meu estado A nesse sentido. Tá? Então, eu vou fazer meu banco aqui longitudinal e vou fazer meu primeiro modelo. Tá? Meu primeiro modelo, aí o que vai de efeito randômico aqui é o sujeito, então. Tá? Lembre naquela coisinha que eu estava mostrando para vocês nos slides na hierarquia, né? O tempo está alinhado no sujeito. Vamos olhar o banco aqui. Por que eu fico falando isso? A gente pode olhar o banco, né? Isso é muito mais fácil. Tá. Aqui, até ó. para eles verem, né, que o R carrega o banco, assim, de uma maneira... Sim. Ou eu escrevo aqui view e boto o objeto myData, ou eu simplesmente clico aqui do ladinho e o banco aparece aqui. Tá? Ele vai abrir uma nova janela aqui e ele aparece. Então, aqui estão os meus sujeitos. Ó. Aqui tem um sujeito número 10.001 e aqui está ele de novo. Por que isso? Porque a primeira linha é ele no tempo 0 e a segunda linha é ele no tempo 1. Então, vejam que o tempo está alinhado na mesma pessoa. Isso aqui é a mesma pessoa. Né? Então, eu tenho tudo alinhado na pessoa. Então, o sujeito é o meu ninho. O sujeito é o meu campo de batata. Né? É o meu cluster. Então, o cluster pode ser, de novo, lembra que eu falei, né? O cluster pode ser tempo, pode ser uma condição, no caso, um campo, ou escola, enfim, pode ser várias coisas, tá? Então, aqui está alinhado. Deu para entender isso aqui? Sim. Beleza. Então, aqui eu vou dizer que cada sujeito tem um nível diferente inicial e constante da minha habilidade de leitura. Então, a habilidade de leitura, eu tenho um efeito randômico do sujeito. Tem sujeitos que sabem mais e tem sujeitos que sabem menos, ponto. É isso que eu estou dizendo aqui. E eu não quero saber isso. Esse é meu efeito randômico. Eu não estou interessado nas diferenças individuais aqui. Eu quero saber se, no geral, na população, na minha amostra, habilidades positivas influenciam a trajetória no tempo, que é o wave aqui, da minha habilidade de leitura. Certo? Lembra aquele gráfico que eu mostrei no início, no final, no último slide lá, né? As trajetórias e tal. Então, a minha habilidade de leitura ela tem uma flutuação no tempo. Eu quero saber se
o ISI prediz isso. Tá? Isso é muito parecido com a lógica da Repeated Measure ANOVA, tá? Na estatística mais básica lá. Então, eu estou controlando também para idade e sexo. Deixa Certo? eu só te uma dúvida aqui. Diga. Por que você... É um termo de interação que você está colocando ali, né? Isso, é um termo de interação. Porque você não tem que colocar, tirando o termo de interação, as variáveis ali? Ela vai aparecer já. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Então tá bom. É a mesma coisa. Tá? Isso aqui, quando eu escrevo um termo de interação, isso aqui está implícito no código. Tu vai ver ali depois. Então vai ter isso aqui que o Pedro falou agora. O Pedro falou em efeitos principais. Tá? Isso aqui, quando eu coloco assim escrito, eu estou falando em efeitos principais. Tá? Uma interação é o quanto que isso modifica o efeito disso. Então, eu vou ter a minha variável dependente aqui, a minha habilidade de leitura, ela é dependente do quê? Eu estou modelando aqui como se ela fosse dependente do tempo, certo? A gente sabe que é. Né? Quanto mais a criança fica na escola, ao longo do tempo, ela vai aprendendo a ler e escrever. Né? Então, ela é dependente dessa variável. Eu quero saber se a minha habilidade positiva, ela muda o efeito do tempo na minha habilidade de leitura. Tá? Ou seja, acelera, por exemplo, isso. Né? Tem um impacto na trajetória normal da minha habilidade de leitura, certo? Isso eu quero saber aqui. Esse código que eu acabei de apagar, ele está implícito aqui. Então, nós vamos ver que... Deixa eu rodar essa parte. Eu já rodei esse modelo. Esse só demora um pouquinho mais. Então, está aqui, ó. Esse é o modelo, tá, Pedro? Por que demora um pouquinho mais, né, pessoal? Vocês conseguem entender que ele está estimando parâmetro para cada sujeito? Isso. Daí, assim, é um modelo que vai demandar muito mais do seu computador, dos dados, às vezes não roda, né? Então acho que esse é um ponto importante, assim, mas ele está fazendo essa estimativa para cada um dos sujeitos, certo? Isso, é isso aí. Então, ele vai rodar slopes para cada sujeito. Então, eu tenho minha habilidade de leitura do meu sujeito 1, o tempo 0 e o tempo 1. Ele vai rodar a estimativa aqui, vai rodar para esse aqui, vai rodar para esse aqui. Daí ele vai combinar depois no modelo final. Esse é só para deixar gravado no vídeo, tá? Não precisa escutar isso agora. Mas esse comando aqui é para ele ignorar alguns erros que dá quando eu uso tanto cluster assim. Tá? Então, às vezes ele não roda. Especialmente nesse código aqui, ele não vai rodar quando eu uso o efeito da onda por sujeito. Então, eu uso ou eu trato isso aqui como uma variável numérica, que eu já fiz, ou eu uso esse comando de controle aqui para não checar algumas observações. Tá? Mas é só coisa de código, não implica na análise, tá? Não é um cheating, não é nada disso. Beleza. Então, aqui eu rodei o modelo, dizendo que cada sujeito tem sua trajetória particular da habilidade de leitura. Eu não quero ver isso. Isso é meu efeito randômico, tá? Isso é meu efeito aleatório. Eu não quero saber que sujeito que é bom ou que é ruim. Eu quero saber se esse troço tem impacto. Então, aqui vai aparecer, de novo, né, meu output das coisas randômicas. E olha que interessante, né? Eu vejo que cada sujeito, ou seja, o intercepto, o nível inicial da habilidade de leitura, é muito dependente. Se eu somar 27 mais 22, digamos, arredondando a 50, mais de 50% da variância da habilidade de leitura é dependente desse ninho. Ou seja, é como se eu estivesse tratando meu campo de batata com fertilizante aqui, que é minha habilidade positiva, mas a maior parte, mais de 50% do que vai crescer minha batata depende da terra que eu plantar ela, não do fertilizante que eu usar. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, uma boa parte da variância, quase 50% da minha habilidade de leitura depende de cada sujeito, do meu cluster. Ou seja, tá? não depende de um fator que você vai investigar dentro do grupo, digamos assim. Não é dependente, digamos assim, de um efeito da natureza sobre todos os sujeitos, né? Isso, não é do meu efeito fixo que eu quero, ou tratamento medicamentoso, no ensaio clínico, no caso, né? Se eu fizer um ensaio clínico randomizado, ou minha habilidade de leitura, ou psicopatologia, qualquer coisa que eu queira investigar que está predizendo no grupo esse desfecho, né? Então, aqui eu vejo que dos efeitos fixos, ou seja, isso que o Pedro falou, que sobra, né, que está afetando essa natureza, eu tenho aqui quase 40%, um pouco mais de 40% de outras explicações. Daí eu venho para os meus efeitos fixos, que é o que eu estou querendo investigar. Então, a gente vê que a minha habilidade de leitura segue predizendo, né, segue predizendo a habilidade de leitura, mas as outras algumas coisas aqui também, mas aqui o que prediz foi a idade, não foi a onda, né? Mas não tem interação.
de ISI onda, ou seja, o ISI não modifica o efeito do tempo na minha habilidade de leitura. Então, é assim que eu investigo como, né, fazer uma nova, investigar um ensaio clínico, qual grupo que teve o grupo tratado ou não tratado, né? Isso seria a nova, por exemplo. Né? Mudou o efeito do tratamento ao longo do tempo? Aqui eu estou vendo que não, né? Então, eu estou vendo que nesse meu modelo misto não teve um efeito de interação, ou seja, o ISI não mudou a trajetória das habilidades de leitura. E eu posso verificar isso graficamente, mas eu vou ver isso depois. Então, vendo aqui, ó, olha como o impacto do sujeito, né? No meu R² condicional, ou seja, o percentual de variância explicada pelo modelo condicional e o modelo não condicional. Aqui, só usando efeitos principais, é 28%. E aqui, usando o cluster do sujeito, é 67%. Ou seja, os sujeitos realmente contribuem bastante para essa minha habilidade de leitura nesse sentido. Maurício, posso fazer uma pergunta? Diga. Pode falar, Bia. Não, pode falar primeiro. Eu ia perguntar porque parece que o Wave não foi significativo, né? O efeito da Wave. Foi significativo o efeito do tempo na melhora da habilidade da leitura? Porque aqui tem um problema, tá? Que dá para a gente ajustar depois, que é a idade. A idade é dependente da Wave. Isso é um outro. Isso é um outro cluster, né? O que pegou aqui parece que foi a idade, mas envelhecer, e que também tá, né, acaba sendo alinhado nas pessoas, cada idade está alinhado num sujeito, a gente está usando já esse cluster, está mostrando o efeito, né, da idade. Cada ano adicional aumenta 0,17 aqui de habilidade de leitura. Entendi, obrigado. Então, a minha dúvida também era no Wave, que para contar o tempo, não necessariamente você precisava pôr o Wave ali, né? Você, por exemplo, poderia rodar um modelo sem Wave, e mesmo assim ele estaria certo? Na verdade, não. Aí eu não estou vendo o efeito da minha variável. Aí não é um modelo longitudinal. Aí eu estou usando como se meus dados fossem tudo a mesma coisa. Né? Cada coleta em cada tempo fosse um sujeito. Se eu não usasse o Wave e também não usasse isso aqui, né, eu estou dizendo para o modelo que é um banco de dados cross-sectional. Eu não estou informando... É o Wave que está determinando o tempo, aí, então? Aqui é o Wave que está determinando o tempo, é a variável de tempo. Se eu tirar a idade, por exemplo... Pela forma que estava organizado o dado. Não, ele não... Tu tem que informar para ele como está organizado o dado, senão ele não entende. Porque vai ter duas medidas do ISI, ele não considera dois tempos diferentes? Mas ele não entende que são sujeitos diferentes. Se eu não colocar o tempo e o termo de interação e o termo randômico, ele não entende que é o cluster, né? Ele entende que são coisas... O termo randômico eu entendo, mas o da Wave que eu não... Quando eu construí um modelo assim, a gente não colocou, na verdade. Pois é, mas eu não sei se exatamente estaria para usar só a idade ou a Wave, né? Por exemplo, aqui eu tirei a idade, ó, e a Wave aparece um monte, né? Que é o que a gente viu no gráfico anterior, né? Mas como ele é colinear, a gente pode colocar aqui a idade também e ver como é que fica também nesse sentido. Né? Aí desaparece completamente o efeito do ISI, porque o ISI também é dependente da idade, e não tem, enfim, acaba não tendo interação. Né? Deixa eu só te... Porque na minha cabeça aqui, Maurício, o que precisaria entrar como fator randômico seria o tempo. Ele entra como uma interação. Não, e aí é muito assim que você, por exemplo, vai ver todo ensaio clínico hoje em dia analisado assim, né? Aí quando você vai ver se o ensaio clínico, se o remédio tem efeito ou não na escala de depressão, eles sempre vão olhar para, não sei se vocês já viram isso, gente, é a interação, tempo e o grupo. Isso. O time by group interaction, né? Isso. O que significa isso? Se o group, que é o tratamento, influencia na trajetória no tempo. Né? Essa que é a ideia. O group vocês já viram isso? Não sei se vocês já viram que hoje em dia é basicamente só modelo misto para analisar ensaio clínico, né? Então, se vocês forem olhar nos ensaios clínicos dos jornais principais, eles sempre vão dizer, para dizer que o remédio funciona ou não, eles vão sempre olhar para ver se o termo tempo pelo grupo é significativo, correto? Se eu mudasse aqui para... Isso. Se eu mudasse aqui para treatment, por exemplo,
Digamos que isso aqui seja um ensaio clínico, tá? Wave é time aqui, tá? Aqui é binário, aqui tem vários tempos, enfim. Eu poderia usar uma nova, não tem problema, né? Uma nova de medida repetida. Isso aqui, na verdade, é isso. Só que como eu estou usando uma variável contínua aqui, aí eu prefiro usar uma regressão, né? Mas o que tá sendo dito nesses ensaios clínicos, que é o Group by Time Interaction, é se o group, ou seja, o tratamento, muda a trajetória, muda no tempo, né? Então, eu tenho que usar esse termo de tempo para entender a trajetória, senão eu não estou colocando a trajetória, mas aqui a gente tem uma coisa dependente, que é a idade, né? Então, a idade provavelmente tirou o efeito da wave ali, né? Tanto quando a gente tira a idade aqui, o efeito da wave acaba aparecendo, né? E o modelo, enfim, em termos de R quadrado, é tão bom quanto qualquer outro ali. Mas eu acho que a lógica mais importante aqui, que me parece, para quando eu olho isso aqui para entender, é assim, você está tentando achar se a trajetória é significativa ou não, né? Por exemplo, você não tá comparando a diferença em cada um dos pontos do tempo, né? Isso. Ficou claro para todo mundo isso aí, que no fim é o que a gente quer saber, né? Uhum. Eu vou mostrar agora como é que é com a wave, o efeito da wave, do tempo, em cada sujeito. Então, a gente sabe que como o tempo está aninhado no sujeito, né, eu quero entender se para cada sujeito tem um tempo diferente desse negócio. Ou seja, se o tempo tem um impacto diferente, se o tempo está estando aninhado no sujeito, né, se esse cluster de tempo tem um efeito diferente em cada sujeito, no meu desfecho, né? Aqui eu estou dizendo que cada sujeito tem um nível de desfecho diferente. E aqui com o slope e o intercept, eu estou dizendo que ele tem um nível diferente e o passar do tempo tem um impacto diferente em cada pessoa. Tem pessoas que vão melhorar. A gente viu ali, né, no dado cru, que cada pessoa tem uma trajetória diferente. Tem pessoas que pioram com o tempo, inclusive, né? Então eu estou modelando o efeito da wave aninhado em cada sujeito, nesse meu modelo 6. Esse modelo 6, ele dá um problema, tá? E eu uso esse código aqui, é uma complicaçãozinha para usar um optimizador para melhorar o modelo, tá? Não é só para otimizar para ver se ele fecha um eigenvalue negativo ali. Mas enfim, esse demora para rodar. Eu rodei ele, vê que o meu conditional é bem bom, né? Meu R-square é 70%, é bem alto. E aí eu vejo que a onda em cada sujeito tem um nível diferente, isso está bem grande aqui ainda, mas cada sujeito tem um nível, tem um pouquinho, o passar do tempo tem um impacto diferente em cada sujeito também, tá? É pequeno, mas a gente vê que aparece isso, né? Daí a gente vê aqui aí tirando o efeito dependente de cada condicionado, né, da onda em cada sujeito, a gente vê que a wave tem um efeito, agora aparece um efeito principal da wave. Então a gente vê que nesse modelo, se eu limpo essa contaminação que é do bloco, ou seja, da onda em cada sujeito no meu desfecho, que eu não quero saber isso, eu vejo que tem um efeito principal fixo do tempo nesse meu desfecho. Eu consigo limpar isso, diferenciar esses efeitos, tá? Aí eu vejo que sim, a onda, com o passar do tempo, aumenta 0,11 score Z da leitura. E também a idade, isso tudo segue normal, tá? Mas segue não tendo interação, ou seja, o ISI não muda a trajetória, ele é significativo, ele tem um efeito principal, ou seja, todos esses efeitos aqui eu adiciono, ou seja, são efeitos somados, mas o ISI não muda o efeito da onda no meu desfecho. Ou seja, não tem o Group by Treatment Interaction. O Group by Time tem o efeito do Group, tem o efeito do Time, mas não tem um Group by Time, nesse exemplo que o Pedro deu ali nos tratamentos. Mas daí deixa eu só daí te perguntar, aqui ele está considerando os atributos positivos, o WISE ali, nos dois tempos, né? Aí que tá, essa que é a questão do modelo misto. Ele não entende que o ISI está sendo medido num tempo e no outro. Ele pega todo o ISI. Ele usa esse maximum likelihood, ele usa toda a informação disponível para estimar. E por isso que tu tem que fazer isso aqui, ó, essa interação, para ele entender que é em tempo diferente. Que é para entender que vai ter um impacto no tempo. Aqui ele está vendo o impacto do ISI no tempo, ou seja, quanto que o ISI modifica o tempo. Aqui sim, nesse termo aqui, tu coloca que o ISI está sendo visto em tempos diferentes.
E aí tu vai estimar se o ESI muda a trajetória. Mas aqui ele não entende isso. Não, perfeito. Aqui não é ESI no tempo 0 predizendo literacy no tempo 1. Ele não entende dessa forma. Tá. É o impacto do ISI na literacy de uma forma geral. Isso. Isso aí. E aí, por exemplo, e idade é a mesma coisa? Ele tá entrando no modelo a idade nos 2 tempos. Isso. De uma forma geral. Ele já entrou, por exemplo, aqui. Daí acho que é aqui que entra, então, outro ponto, né, pessoal? Aqui, então, com isso, ele já acomodou tempos entre avaliações diferentes. Coisas que outros métodos não vão acomodar, como o GE, né? Faz sentido, Maurício? Você concorda com isso? O GE, aquele paper do Jacob eu fiz com GE, na verdade. O GE acomoda, na verdade, né? O que não acomoda seria o modelo repetido. Só que eu não usei tempo naquele, eu usei a escola, né? Como cluster. Mas no GE, eu imagino que dê para usar o tempo como cluster, o sujeito como cluster, na verdade, né? Como é no modelo misto, mas eu não sei como é que ficaria daí. Mas faz sentido isso que eu digo? Assim, por exemplo, aqui a gente já está acomodando o fato de que, por exemplo, para neuroimagem isso é super importante, né? Que tem sujeitos que fizeram neuroimagem com distâncias diferentes, um com 2 anos de diferença, outro com 4. Sim. Isso aqui já está acomodando isso, né? Esse efeito, né? Exatamente. Por exemplo, esse teu exemplo é ótimo, porque eu não quero saber isso. Exato. Eu não quero saber o efeito da diferença de tempo na medida, eu quero controlar para isso. Isso está alinhado em cada sujeito. O tempo que cada sujeito levou para fazer a ressonância, vamos dizer, o ano, está alinhado em cada sujeito e isso é uma informação de cluster. Esse é meu campo de batata. Eu não quero saber o efeito do campo, eu quero saber o fertilizante. Perfeito. Que é o efeito fixo. Eu quero saber aqui se o ISI modifica a trajetória. Isso não modifica. Ele tem um efeito geral, mas ele não vai modificar se o sujeito está indo para baixo, está indo para cima. Você vai plotar isso aí? Vou. Ah, legal. Aqui eu vou comparar os dois modelos, tá? Usando esse modelo tudo randômico ou só o intercepto randômico. Aí eu vejo que o meu modelo, usando que a wave tem impacto no sujeito, é melhor do que só usar que o sujeito tem um efeito aleatório na literatura, na habilidade de leitura. Ele é bem melhor, na verdade, o que aqui é significativo, né? Então eu prefiro usar o modelo, aqui eu prefiro usar o modelo com random intercept e random slope da wave, tá? Aqui eu vou plotar minha tabela, os meus efeitos principais, mas sem interação, tudo certinho. E aqui eu vou ver, então dentro desse modelo, eu vou ver aqui, então o que eu fiz, né? Eu vi que eu quero ver o efeito principal, por exemplo, da idade. Qual é o efeito que a idade tem na minha habilidade de leitura? Então o efeito principal a gente pode modelar assim, a gente vê o efeito principal da idade com a habilidade de leitura, né? Aqui para cada nível de idade, quanto é o predito para a minha habilidade de leitura, tá? Eu vejo que vai crescendo. Para o ESI eu posso fazer a mesma coisa e posso ver o efeito. Eu posso ver o efeito. Aqui eu não, só para ver a diferença, tá? Eu não modelei o efeito randômico do ESI, mas eu quero ver igual, tá? Para cada sujeito. Então eu vou ver que cada sujeito, aqui está bem como eu mostrei antes, né? Cada sujeito está paralelo aqui. Ou seja, a habilidade de leitura, o efeito da habilidade de habilidades positivas na leitura e escrita é constante, mas parte de níveis diferentes. Ou seja, o que eu fiz aqui? O cluster é o sujeito. Então, cada sujeito tem um nível diferente de habilidade de leitura, mas o impacto das minhas habilidades positivas, ele é fixo. Eu estou modelando como sendo fixo em cada sujeito, tá? Como é que acontece isso no tempo? O tempo eu modelei aqui como tendo um impacto diferente. Então, a gente viu aqui no nosso modelo, né? Opa! Vamos ver na regressão anterior aqui, né? A gente viu que o tempo aqui, a wave, ó, é significativo. Então, aqui está o efeito fixo da wave. E eu vou ver o efeito randômico da wave em cada sujeito, ou seja, o efeito de bloco dessa onda em cada sujeito, que eu não quero saber, né? E eu vejo que cada onda, que é onda 0 e onda 1, tá? Tem um impacto diferente em cada sujeito, cada linha, um sujeito, nas habilidades de leitura. E isso tem um random intercept, ou seja, cada sujeito parte de uma habilidade de leitura diferente, e um random slope da wave, ou seja, cada wave tem um efeito diferente em cada sujeito. Tá? É isso que eu estou modelando aqui. Deu para entender isso? Ver que cada tem slopes diferentes, né? Um vai para baixo, vai para cima. Seria, digamos, um slope randômico por sujeito, não por wave, não é?
o randômico é o wave no sujeito. É a wave aninhada no sujeito. É o efeito da wave no sujeito, no caso. Tem o efeito do intercepto, ou seja, o nível basal, e o impacto da wave em cada sujeito, esse bloco, né, de efeito, vamos dizer assim. Mas daí eu acho que, por exemplo, isso gera uns gráficos super bonitos, que daí você põe todo mundo aí, tipo, todas as linhas, e aí você vai fazer a linha média, né, com o intervalo de confiança em cima, assim, né? Isso, dá para fazer isso aí também. Eu não sei fazer esse gráfico, na verdade, mas dá para fazer isso aí. E dá para botar, eu tentei colocar, mas não sei porque eu não consegui, dá para botar os sujeitos aqui também, né, que seria um pontinho e outro pontinho, né? Mas aqui dá para ver por que esse modelo é bom para lidar com o missing, porque eu posso ter só um sujeito aqui e não ter ele lá, ele vai estimar essa reta para o sujeito igual. Né? Claro, baseado nos dados aqui da onda zero, né? Mas eu posso ter um missing lá e ele vai estimar esse troço igual. Então, para neuroimagem, para coisas que missing é sensível, pode ser importante. E aqui eu vou plotar só a diferença assim, dos meus pontinhos preditos e os meus pontinhos de fato. Né? Então, eu vou botar aqui no meu eixo Y a habilidade de leitura medida, e no meu eixo X a minha habilidade de leitura predita pelo modelo. Eu vou ver só um scatterplot assim. Tá, aqui esse código eu extraio o predito do modelo, esse código eu processo o meu banco para fazer o merge com o branco predito, e aqui eu uno os dois objetos para colocar o meu predito junto com o meu banco original. E aqui eu faço o gráfico. Tá? Então aqui eu vejo que tem os valores preditos e habilidade de leitura pelo meu modelo, é um modelo muito bom, está quase tudo na mesma linha, vamos dizer assim. Né? Então é um modelo que prediz muito bem, assim, a gente vê que a variância explicada é de 70%, é um modelo que prediz razoavelmente bem a realidade, vamos dizer assim. É isso que a gente gostaria.